Olá pessoal, eu sou o Rafael Amaral do canal Dr. Silage e hoje eu estou aqui falando com o consultor em gestão de propriedades leiteiras, Mário Zoni. Mário Zoni, ele tem atuado bastante hoje na área de gestão de propriedades e vamos falar de um tema bastante específico, mas muito importante dentro da propriedade leiteira. Mário, obrigado por você estar com a gente aqui no canal. E eu queria perguntar para você hoje, assim, falando sobre desabastecimento de silo, o que você considera importante aí para a gente orientar as propriedades no sentido de fazer uma boa condução desse manejo? Rafael, o que preocupa a gente como técnico que está trabalhando na área de nutrição, mas voltado para gestão financeira de propriedade, é o grande volume de perda quando o produtor tem uma preocupação muito grande na confecção, mas não tem essa mesma preocupação no momento de estar retirando esse material para alimentar os animais. Então, dimensionamento de silos, vamos dizer, a forma da retirada. Então, a ideia de abordar esse tema foi porque a gente vê uma oportunidade muito grande de ganho quando você compara uma propriedade que faz um bom manejo de retirada contra uma propriedade que tem um manejo deficiente. Então, às vezes, você está num produtor que tem limite de produção por área, vamos dizer, ele poderia aumentar o número de animais tratados, de reduzir a perda, isso aumentaria o faturamento da propriedade, e o próprio material que é retirado, às vezes ele fez uma silagem muito boa no momento da confecção, e essa silagem se torna pior por estar com presença de fungo maior do que deveria, com queima por oxigênio, vamos dizer, uma exposição muito grande de parede, e ele acaba tendo perdas muito grandes que no momento que ele fez a silagem, ele não contemplou. Então, vamos dizer, no caso aqui desse silo que a gente está abordando, vamos dizer, é um caso bastante clássico que a gente vê aqui na região, que é um produtor que está fazendo a retirada com pá mecânica, vamos dizer, e essa retirada, ela é ruim, expõe demais a parede do silo, cria pontos de entrada de oxigênio. Se você olhar a parede está bem oxidada, vamos dizer, em alguns pontos ela começa até a ter presença de fungo, e como ele não tem nenhum mecanismo de conservação, acaba tendo uma qualidade muito inferior à do que ele ensinou. Tá certo. Ô Mário, eu acredito que uma coisa importante para a gente observar aqui é que realmente a hora que a gente compara aqui, ele está fazendo um descarregamento e ele está criando uma segunda parede aqui no silo, né? Então assim, ele está aumentando essa exposição ao oxigênio. A gente nota que a silagem, se a gente avança um pouco, a gente nota ela um pouco mais escura. Se você segurar essa amostra aqui, eu vou pegar uma outra amostra aqui, ó. Uma silagem que ela está sendo avançada corretamente, teoricamente, a gente vê que ela está muito mais amarela, né? Então assim, tem um valor nutritivo talvez bem maior, né? Não, mostrando que um grau de oxidação elevado, como você disse. Não, e se você pegar aqui, esse material já está aquecido, está mal cheiroso, sim. Ou seja, ele fez uma silagem muito boa se você pegar o material que já avançou e que ela, vamos dizer, pela forma de retirada, ela vai perdendo qualidade. Então isso é uma preocupação muito grande, porque isso aqui é um ponto muito grande de ganho dentro da propriedade. Se ele transformar esse manejo de silo em uma retirada melhor, isso é um ponto muito grande, vamos dizer, isso aqui dá 2 litros de leite de graça para ele, comparado a essa silagem aí que está com amido preservado, com essa aqui que está queimando amido de novo, que está perdendo capacidade nutricional. Ô Mário, então para o pessoal que tá assistindo a gente, o que talvez seria aí alguns pontos importantes aí para considerar, para a gente ter um bom manejo de silo, de painel de silo? Bom, um silo como esse, se você vai retirar com pá mecânica, primeiro você deveria retirar em camadas de cima para baixo. Vamos dizer, dimensionamento de silo, vamos dizer, uma propriedade tem que consumir pelo menos 20 centímetros no mínimo do painel do silo diariamente. Dimensionamento de silo, às vezes é mais vantagem, vamos dizer, eu tenho menos vacas, é mais vantagem você fazer um silo mais baixo, que você vai avançar mais longe, mesmo que você já tenha a trincheira construída, do que você ter um painel como esse, que você está todo dia perdendo nutrientes do painel. Entendeu? Bom pessoal, nós estamos aqui agora em outra propriedade, sendo que aqui é um silo superfície,
mas a gente nota que ele tem uma parede totalmente diferente. Todo mundo comenta que eu vou usar a fresa ela vai repicar a minha fibra. Nutricionalmente, o que você fala sobre isso? Como que existe realmente um problema de eu ter uma fibra efetiva reduzida, e quais seriam talvez as estratégias? Qual que é o seu ponto de vista? O que a gente adota é assim, vamos dizer, se eu tenho fresas em várias propriedades de diferentes máquinas. Se eu tenho uma fresa que faz corte profundo, eu não me preocupo muito, porque a parte fresada, ela não é descascada, ela é uma fresa que vai penetrar 5, 8, 10 centímetros. Se eu tenho uma fresa que passa muito rasa na parede do silo, o que eu adoto é, no momento da confecção do silo, trabalhar com tamanho de partícula maior na máquina que faz a silagem. A minha preocupação é que tamanho eu vou ter no momento depois de desilar, entendeu? Então, vamos dizer, a minha peneira que eu passo para avaliar é, depois que eu desensilei, se o tamanho de partícula que eu tenho é adequado. Então isso a gente acaba ajustando, a gente tem a conversa com os prestadores de serviço que a gente não tem um tamanho padrão, depende de como a fazenda vai trabalhar, com que máquina ele vai trabalhar. Eu tenho uma máquina que é uma desensiladeira frontal, que ela acaba cortando mais profundo. Eu posso trabalhar com tamanho de partícula menor na confecção. Não, eu tenho uma máquina que faz uma desensiladeira traseira, que ela corta mais o corte raso. Então eu tenho que trabalhar com tamanho de partícula maior, porque geralmente essas desensiladeiras traseiras vão abastecer uma máquina que tem um sistema horizontal de processamento que também acaba repicando um pouco mais. Então normalmente a gente mensura qual máquina que a fazenda vai trabalhar e para dimensionar que tamanho de partícula vai entrar no silo. O problema é que quando você trabalha com tamanhos de partículas maiores em silos com uma matéria seca entre 32 e 35, a compactação tem que ser um capítulo à parte. Você tem que ter muita certeza de estar compactando muito bem esse material, porque você tem tendência a ter, vamos dizer, como partículas grandes, entrada de ar maior, pode ter problema. Então você tem que ter uma certeza de compactação muito bem feita. Entendi, legal. Eu acho que também agora mais um ponto importante aqui relacionado a esse silo. É um silo superfície. É um silo que você falou que ele tem 50 metros de largura por 5,5 de altura. Ele tem uma relação mais ou menos para cada 1 metro de altura, ele tem uma relação de 9 metros de largura. Isso é bastante importante para quem está fazendo silo superfície, porque a gente nota que a compactação ela é muito boa. Assim, a gente tenta adentrar pela massa aqui, você vê que o silo está bem compactado. Esse silo, vocês chegaram a fazer a densidade dele? 930 quilos de matéria verde por metro cúbico. Isso. E um teor de matéria seca aqui? 32% de matéria seca. Então assim, a gente nota que realmente pensar em relação altura e largura, isso faz com que você consiga potencializar o uso da compactação. Porque se você vai trabalhar com silos muito estreitos, vamos dizer, uma relação 1:4, 1:5, isso é muito complicado você compactar, principalmente as extremidades. Porque você acaba tendo 5 metros por 20 metros de largura, você vai ter muito pouco num platô e você vai ter muito da área do silo em declive, que é uma área difícil de compactar. Então você acaba tendo essas pontas, qualquer uma pessoa que faz silo, começo de silo e extremidade de silo, são áreas com um potencial muito grande de entrada de oxigênio. Então se você faz um silo que ele é muito, vamos dizer assim, um cupinzão, você tem dificuldade de compactação nas extremidades. Legal. Joia. Mário, queria mais uma vez agradecer aí a sua gentileza de estar com a gente aqui. Queria aproveitar, comentar com vocês que dentro do canal Dr. Salles nós também criamos um grupo no WhatsApp. Se caso você tem interesse em estar participando desse grupo, que também é um grupo que o Mário Zoni ele faz parte, é só colocar seu telefone aí e que a gente vai adicionar. E no mais, eu queria agradecer mais uma vez e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Um abraço.